Amadas, boa tarde, obrigada por virem, obrigada por chegarem no horário, amei isso. E como eu prometi, hoje nós iremos falar a respeito da liderança feminina, de como a liderança feminina é um complemento da liderança masculina, certo? Então, por causa disso, na ministração de hoje, eu vou estar fazendo paralelo entre os papéis que o homem exerce, as funções que o homem exerce e o paralelo das funções que a mulher exerce. Como vocês sabem, a gente está fazendo uma sequência em cada um dos nossos encontros. Essa ministração, para quem não nos acompanha, vai ter mais entendimento para você se você assistir 6 vídeos lá do nosso canal do YouTube. O primeiro vídeo está na nossa playlist da Virtuosas, que são as 3 primeiras lives que nós gravamos. A gente teve um pré-retiro, a gente teve um retiro em março, e aí fizemos 3 lives um mês antes desse retiro de mulheres. Então tem algumas informações que eu vou passar ali, que vocês vão entender um pouco melhor. Por que eu digo um pouco melhor? Porque são resumos. Ah, mas são resumos de 6 horas, mas ainda são resumos. E o segundo vídeo que eu estou, daquilo que eu vou falar aqui, tem na nossa, dessa vez é a nossa playlist Doutrina Nível 1, a Restauração. Eu coloco lá no link da Virtuosa, certo? Aí vocês vão assistir, que é o tema sobre a família real. Então vocês vão conseguir entender um pouquinho do que eu vou dizer aqui lá. Por que eu estou pedindo para vocês depois assistirem esse vídeo? Porque não vai dar para explicar com muitos detalhes aqui, senão a gente vai até acabar se desviando do assunto. O que eu quero que vocês entendam para começar? O homem e a mulher, quando foram criados, e isso eu estou citando Gênesis 1, 26 a 27, né? Um super conhecido, e então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e o Senhor fez o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Então, quando fala esse conceito de imagem e semelhança, está se falando de uma réplica, de uma representação perfeita, feita do mesmo material, ainda que tenha um tamanho menor. Não é uma caricatura, é uma réplica perfeita, feita do mesmo material. E isso é confirmado quando você lê lá em Salmos 8, que diz assim, quando Davi questiona: por que o homem é tão importante para você, ó Deus? Porque você o fez um pouco menor do que você. Mas ainda assim você o coroou de glória e de honra, e deste-lhes o domínio de todas as obras da sua mão. Então, quando está falando sobre ser a imagem e semelhança do Deus pleno, que eu uso a expressão Deus pleno porque a palavra aqui é Elohim, então está falando de todas as pessoas que utilizam o nome de Deus, certo? Não está falando apenas de uma única pessoa. Então, toda a família real estava presente aqui. Então, quando fala que o homem e a mulher são uma representação de Deus, está falando que é isso, uma réplica perfeita. E aí o que nós identificamos? Que o homem, ele deve manifestar, né, dentro de um padrão geral, as características de liderança de Yahvé, ou Javé, ou Jeová, o Pai. E a mulher, de uma maneira geral, deve manifestar as características de liderança de Espírito Santo, que é tudo a representação de Deus. E aí quando você entende, certo? E eu falei, vocês vão entender um pouco melhor sobre isso vendo aqueles 6 vídeos lá, certo? Faça uma maratona. Faz uma maratona, amados, né? E quando você entende que você tem o mesmo papel de Espírito Santo no reino, na vida e na família, você começa a entender, mulher, que você não é pouca coisa assim. Se vocês têm um conceito de Espírito Santo, vocês sabem, né, a importância de Espírito Santo na humanidade, ou para a humanidade. Então não é pouca coisa o seu papel, a representação do seu lugar.
é mais do que lavar, passar e cozinhar. E isso é digno também, certo? Todas nós fazemos isso. A gente lava, passa e cozinha, mas você não foi chamado apenas para desenvolver essas funções dentro da sua casa. Você foi chamada para fazer muito mais do que você pensa que foi chamada para fazer. E você consegue vincular um pouco disso que eu estou dizendo se você olhar a epítome da mulher justa, que a gente chama lá de a mulher de Provérbios 31. Se você ler Provérbios 31 e analisar as características dessa mulher, você vai ver que todo o comportamento dela é o mesmo que o Espírito Santo também faz. Instrui, aconselha, orienta, supre, provê, se antecipa às necessidades da sua família, as mesmas características também. A liderança feminina, ela se manifesta em 3 funções específicas, exatamente igual à masculina. E tem uma função que é igual para ambos os gêneros e tem outras funções que são complementares. As funções são, na liderança feminina, auxiliador ou ajudador, guardião interno e edificador. Por que eu estou usando o termo no masculino? Porque eu quero, de uma maneira didática, levar você, mulher, a entender que essas são funções que você exerce dentro da sua identidade. Isso é o que você faz, não é quem você é. É muito comum na mulher, quando ela não sabe quem ela é, ela acabar adotando uma função como identidade. Então, ela diz assim: eu nasci para ser mãe. Eu nasci para ser esposa, eu nasci para ser professora, eu nasci para ser médica. Não, a mãe, a esposa, a médica, a professora, são funções que você, mulher, exerce. Você, independente de todas essas coisas, continua tendo o seu mesmo grau de importância e valor. Só que quando nós não sabemos quem somos, a nossa tendência é de pegar uma função que a gente exerce e adotar ela como identidade. E é por causa disso que eu vou manter os termos no masculino, ok? Então eu vou falar sobre o ajudador ou o auxiliador, vou falar sobre o guardião interno e vou falar sobre o edificador. Paralelo a isso, a liderança masculina se apoia também no auxiliador e ajudador. É nesse ponto que homens e mulheres fazem exatamente as mesmas coisas. Só que o homem é o guardião externo e ele não é o edificador, ele é o fundamentador. Vamos começar pelo auxiliador. O texto que eu trago para vocês agora é Gênesis 2, do versículo 7 ao versículo 18, só que eu vou ler passagens específicas. Porque tem partes ali desse texto que fala sobre nome de rio aqui, nome de rio ali, e essa parte não é interessante que a gente saiba. Não é interessante que a gente cite. Saiba sim, que cite agora não. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus colocou o homem no jardim para cuidar dele e cultivá-lo. Preste atenção nessas duas palavras, cuidar dele e cultivá-lo. E disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Estou lendo na Nova Versão Internacional. Geralmente, o que você percebe é que existem muitas lendas, dentro da religião. E eu chamo de lendas o quê? Que são coisas, interpretações incorretas, que as pessoas ficam papagaiando, repetindo uma geração após a outra, como se fosse verdade, mas quando você lê nas Escrituras, você vê que não tem nada a ver com isso. Aqui em Gênesis existem duas lendas, que no hebraico já mata. A primeira lenda é que quando a serpente estava conversando com a mulher estava sozinha.
e a mulher não estava. O homem ficou omisso, calado do lado dela. A segunda lenda é esse texto aqui de Gênesis 18, que diz que o conceito de solidão que Deus estava falando era um conceito de solidão relacional. Não é bom que o homem esteja só. Então estava dizendo, o homem estava sozinho e Deus foi lá e pensou, vou dar uma companhia para ele. Só que quando você lê as escrituras sem os subtítulos, que os subtítulos atrapalham bastante o entendimento para você ler o texto com a narrativa completa, o que você percebe? Que Deus estava falando do serviço, que o homem não ia dar conta do serviço sozinho. Não é bom que o homem esteja só para quê? Para cuidar e cultivar do jardim. Por isso que eu vou dar para ele alguém que o auxilie. Se fosse para casar, não é bom que ele esteja só. Eu vou arrumar uma mulher para ele casar. Não é isso que diz o texto. Aqui está dizendo sobre trabalho e serviço. Por quê? Porque a gente sabe que o homem nunca esteve só. O homem não era um solitário que foi criado e Deus jogou ele lá com meio das... Não, ele nunca esteve só. Então não havia um sentimento de solidão no homem. Agora você imagina todo um jardim para cuidar e cultivar. E ele disse, não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer para ele. Por isso que o homem procurou entre os animais. Porque ele estava procurando qual seria o animal mais inteligente, mais forte, que ia poder ajudá-lo a proteger o jardim e a cultivar o jardim. Não foi porque ele estava procurando uma mulher para ele, como diz a lenda. Todo mundo tem pau, menos eu. Não foi exatamente assim. As palavras traduzidas por cuidar e cultivar são as palavras shemar e abade. E preste atenção o que significa essa palavra shemar aqui. Guardar, vigiar, observar, manter vigilância e custódia, proteger, salvar a vida, reter, entesourar, manter, preservar e proteger. Não estava falando só para deixar bonitinho, estava falando sobre criar um sistema de defesa contra inimigos. O homem não deveria só deixar o jardim bonitinho. Nossa, caiu uma folha, vão lá plantar, tirar a folha dali, vão varrer aqui a graminha para ficar... Não, esse cuidar aqui estava falando de guardar, estava falando de proteger, estava falando de manter a vigilância, estava falando de criar algo que viesse a manter ou a salvar vidas. E aí Deus disse, não é bom que o homem esteja só, o homem não vai conseguir dar conta de... servir do jardim, porque aí a palavra abade fala sobre servir, trabalhar, compelir com o trabalho, fazer trabalho. Então está falando sobre a agricultura da terra, e a gente sabe disso, porque se você ler Gênesis 2:6, eu acho, um versículo antes, você vai ver que o texto deixa bem claro que havia uma neblina que ficava mantendo a terra irrigada, mas nada havia sido produzido ainda, porque não havia homem para trabalhar na terra. Então aqui está falando da agricultura mesmo, que o homem ia começar a cultivar sementes para produzir alimento. E disse, não é bom que o homem esteja só nessa tarefa, de defender o jardim e de cultivá-lo. E aí por que a gente chama que o homem é o guardião externo e a mulher é a guardiã interna? Porque o homem, o corpo dele foi formado fora do jardim, e depois ele foi colocado dentro do jardim. Então ele é um elemento de fora para dentro. E a mulher, não, o homem já estava no jardim, o corpo dela foi formado dentro do jardim. Então a mulher é um elemento de dentro para fora. E também por causa das características do comportamento feminino que eu vou explicar um pouco aqui. Essa expressão, alguém que o auxilie, lhe corresponda, que a Nova Versão Internacional traduziu dessa maneira, são apenas duas palavras no hebraico que significa Ezer Kenedo. Então essa frase toda no português são apenas duas palavrinhas no hebraico.
A palavra Ezer, ela é masculina e significa ajudador. Tem certeza absoluta, porque a palavra feminina para ajuda no hebraico é Ezra. Ezra, e aí por que eu estou enfatizando isso? Porque Deus poderia ter mandado Moisés dizer, não, escreve Ezra Quenedo, porque todo mundo sabe que depois dessa citação de Deus, ele colocou o homem num processo de anestesia geral, certo? E tirou a costela para formar o corpo da mulher. Mas por que Deus levou Moisés a escrever ajudador e não ajudadora? Por quê? Porque é uma função, não é uma identidade. A identidade da mulher é ser a imagem e semelhança de Deus. Ajudador é algo que ela faz, não é quem ela é. Por isso que foi estabelecido Ezer Quenedo e não Ezra Quenedo. A palavra Ezer, ela também tem um paralelo no Novo Testamento. E no Novo Testamento, a palavra Ezer significa a mesma coisa que a palavra Paracletos, que também significa ajudador e consolador. E quem é chamado de ajudador e consolador no Novo Testamento? Por favor, alguém me diz? Espírito Santo. Então, a mulher seria o ajudador do homem, assim como o Espírito Santo é o ajudador da humanidade. Funções. E não, mas querido, assista o Família Real, que aí as outras dúvidas que você tiver tá ali, se tiver outras dúvidas aí você me pergunta, porque senão a gente vai muito longe aqui. E o que significa tanto a palavra Ezer quanto a palavra Paracletos? Preste atenção. E esses significados aqui, lá no nosso canal do Telegram, do Azeite e Vinho, tem uma pasta arquivos. E lá nessa pasta arquivos, tem 3 tipos de dicionários bíblicos em PDF que eu deixei disponível. Então, tipo assim, uma das coisas que a gente faz lá no Telegram, além dos ensinos em áudios, a gente também, você vai encontrar, se você acessar essa pasta arquivo, um monte de documento em PDF. Então lá você vai encontrar vários dicionários bíblicos. Então se você quiser ter um aprofundamento um pouco mais ampliado dos significados das palavras no hebraico e no grego, eu vou indicar para você o Strong e o Vini que tem lá. Eu acho que eu botei o Strong, o Vini e tem um outro lá que eu coloquei. Mas futuramente eu quero colocar mais 2, né, dicionários bíblicos para vocês terem acesso. Então essas palavras daqui eu tirei do Dicionário de Concordância Exaustiva do Dr. não sei que Strong, né? A gente só fala Strong, mas o nome completo é isso aí. O que significa Ezer e Paracletos, né? Significa alguém que ajuda, alguém que auxilia, alguém que advoga, alguém que consola, alguém que ensina, alguém que guia, alguém que orienta, alguém que aconselha, alguém que fortalece, alguém que apoia, alguém que protege, alguém que resgata, alguém que salva, alguém que soma forças, alguém que luta com e luta por e que caminha ao lado. Tudo isso é o que um auxiliador faz. Vocês pensaram que era para ser uma estagiária de sucesso, hein? Acharam que era para ser só a secretária? Não, amor. Tem muito a ver com tudo isso aqui. Aconselha, guia, salva, resgata, caminha ao lado, luta com, luta por. E essa função, ela é exercida tanto pelo homem quanto pela mulher, porque o homem também é um ajudador. É a parte do papel aonde eles são mais parecidos, porque como eu venho dizendo para vocês, né, homem e mulher nasceram para serem diferentes e iguais. Só que esse diferente não era para gerar essa briga entre os gêneros que ocorre até hoje, era para ser complementar. Né? A briga veio depois da iniquidade, era para ser só
complementar. Então, o auxiliador, ele faz todas essas funções. E quando você está dizendo para exercer a sua liderança feminina, você precisa entender esse lugar aqui, de aconselhamento. Você precisa entender. E aconselhamento querido, porque muitas vezes você está vendo a sua amiga cometendo um erro colossal e você vira assim, cada um sabe da sua vida. Não, é melhor nem se intrometer, vai que ela fique braba comigo. Não, imagina, né? Eu até pensei em falar, mas depois eu vi que talvez ela não fosse me entender. Só que existe um texto em Provérbios que diz que provas de lealdade são as feridas feitas por quem te ama. Então, se você realmente... E lealdade, querido, é diferente um pouquinho de fidelidade. Porque eu sou fiel à palavra que eu empenho com você. Lealdade é que eu sou comprometido em preservar a sua vida. Então, se você diz que é amiga de alguém, que você se importa com alguém, você tem que dar provas de lealdade. Muitas vezes você vai dizer algo que ela não vai gostar de ouvir, mas que ela precisa muitíssimo. E aí, quando ela estiver lá naquele ato, ela vai pensar, mas a fulana gosta tanto de mim e disse isso, será que eu não estou cometendo um equívoco? Quantas vezes você mesmo já passou por essa situação de depois que você chutou o balde, depois que você fez a lambança, depois que você errou, aí chega a sua amiga e diz assim, fulana, na época eu queria te dizer, mas eu achei que você ia ficar brava comigo. O que ela deixou de fazer aí? Ela deixou de ser o ajudador. Ela deixou de ser o auxiliador. Eu percebia que você ia me dizer uma coisa dessa, mas você ficou brava comigo. Eu achei que você ia ficar brava comigo, eu não queria perder sua amizade. Então eu deixei você se ferrar. Porque, né? Melhor uma amiga ferrada do que uma amiga inteira. Mas, e quando você se cala, você sai da sua posição. Você sai do seu lugar. E aí você entende que há um momento certo de calar, a gente sabe disso. Que há momentos que o correto é ficar calado. Só que tem mulheres que pegam essa parte de Provérbios 3, de Eclesiastes 3, que há um momento de se calar, e toma isso para toda a vida. Ela nunca abre a boca para falar absolutamente nada. Ela está vendo todo ao redor dela pegando fogo, se ferrando, todo mundo se ferrando, precisando da ação dela, da iniciativa dela. Mas ela não, a gente tem que ser sábia. Lá em Eclesiastes 3 diz que há o momento certo de se calar. Também, mas na outra vírgula, está escrito, também é o tempo de falar. Está no mesmo versículo, amado, é só continuar lendo. É só continuar lendo, está ali no mesmo versículo de abraçar e afastar-se de abraçar. Ele só está dizendo para você ser coerente, saber quando é o momento para fazer qualquer coisa. Não é para você se abster e fingir demência. Fingir que não é com você. Alguns anos atrás, teve uma situação que com a minha filha, acho que a Mi estava com 8 anos de idade, isso. E tinha uma amiguinha dela, que a família estava passando necessidade, mas eram de pessoas bem... não abriam para isso. Então, o que a amiguinha dela pensou em fazer para ajudar a família nas despesas da casa? Eu achei muito incrível, porque a menina também tinha 8 anos. Não, acho que a minha sempre foi a mais velhinha, acho que a menina deveria ter 7, por aí assim. A menina começou a querer fazer bijuterias e tal, para ajudar a vender na casa, assim. E ela era uma vizinha, a gente morava aqui, acho que ela era uma vizinha da outra quadra e tal. Aí eu nunca esqueço que ela chegou da escola e ela assim, você compra as bijus dela? Aí eu olhei para as bijus, bem coisa de menina mesmo. E eu falei, mas para o que eu vou usar, filha? Eu não vou usar essas bijus. E tu nem gosta disso aí. Ela assim, tá, eu vou falar para a senhora a verdade. É que a minha amiga, ela está passando necessidade. E se a gente der dinheiro para ela sem comprar as bijus, ela não vai aceitar.
Então, a gente está comprando as bijus para ajudar ela, porque assim ela não fica constrangida. E eu achei isso muito incrível, da menina de 8 anos ter essa sensibilidade para perceber um caminho para ajudar a amiga dela. Aí a gente comprou as bijus e depois colocamos nas bonecas. A gente enfeitava as bonecas com as bijus das amigas dela e brincamos muito tempo com as bijus da boneca ali. Mas ela tinha 8 anos. E aí você pode dizer assim, ó, eu não era assim quando era criança, eu não lembro que eu tinha essa facilidade para ir em auxílio de alguém. Ah, vou contar a última historinha sobre isso, que aí é com a neta ali. A gente teve um último aniversário que eu participei de coisa, e aí teve um momento, eu sempre fico, uma hora que eu gosto de ficar na minha, né? Que aí eu fico observando a família, assim, fico olhando os filhos, aquela coisa toda. E aí teve um momento que a Pepita, ela olhando assim, ela estava brincando, pulando, faceira, beleza, assim, cadê o Dedé? O Dedé é o irmão dela, do meio, assim. E ela, cadê o Dedé? E ficou, parou, e eu só curtindo para ver qual é a dela. Eu já tinha visto onde é que o Dedé estava, né? Aí ela olhou assim, de repente ela olhou, foi lá, ô Dedé, vem cá, aí não pode. E ela o quê? Ela tem 3 anos. Aí não pode, vem brincar aqui ó, Dedé, aqui ó. Aí não sei, porque ele tem essa mania de bancar o explorador, ele começa a andar sozinho, quando você vê, ele está explorando tudo, assim. E aí ele, porque na cabeça dele, ele já tem 40 anos de idade, ele sabe o que ele está fazendo. Então, tipo assim, ela, vem cá, Dedé, aqui, ó, aqui. Aí foi lá, correndo com as perninhas curtas dela, pegou ele, vem cá aqui, ó, perto da gente. E coisa, e por que isso é normal? Porque ela é uma auxiliadora. Ela vai cuidar, proteger, resgatar, mas ela só tem 3 anos, isso é instintivo. Se isso não for instintivo em você, é porque a sua feminilidade foi bloqueada. Você hoje se comporta diferente do que naturalmente seria instintivo. Ou foi bloqueada porque você cresceu isolada, você não brincou com outras crianças e geralmente isso vai ativar esse instinto na brincadeira com outras crianças, porque não vai ter essa reação com os pais, a não ser quando começa a ficar um pouco maior, certo? Um pouquinho maior que vai ter isso. Né? Ou você bloqueia isso no seu filho também. Não precisa fazer nada não. Então o lado auxiliador dele também não consegue se manifestar. E ele não teve ele cresceu isolado. Ele não teve contato com outras crianças, não teve contato com animais também. Então essa área do menino e da menina que é super igual, fica bloqueado dentro da pessoa. Ou os esforços dela dentro de casa também não eram reconhecidos, então ela fica bloqueada. Mas se tiver dentro de um ambiente saudável, isso se manifesta naturalmente, esse aspecto de ser atento e de auxiliar. No ambiente doente é que essas características não se manifestam. A outra coisa que eu quero falar com vocês agora é sobre o guardião interno. E aí no texto do guardião interno, eu quero te falar sobre os textos que a gente colocou no nosso convite para esse café, que foi Cantares de Salomão 8, só que dessa vez eu vou ler a partir do 8 até o 10, e Zacarias 2 e 5. Cantares de Salomão 8 diz assim: temos uma irmãzinha, seus seios ainda não estão crescidos. O que faremos com nossa irmã no dia em que for pedida em casamento? Se ela for um muro, construiremos sobre ela uma torre de prata, e se ela for uma porta, nós a reforçaremos com tábuas de cedro. E aí ela diz: eu sou um muro, e os meus seios são as suas torres. Assim me tornei aos olhos dele como alguém que traz a paz. Zacarias 2,5 diz assim, porque, como eu falei, a sua função é um paralelo da própria função de Deus. Olha o que Deus diz para Jerusalém: e eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor. E dentro dela serei a sua glória. Ou seja, eu não vou apenas proteger você. Quando você estiver cercada por mim, eu também vou te promover. Eu também vou te aperfeiçoar. Eu também vou te glorificar e exaltar.
Qual é a diferença entre uma porta e um muro? Depende do material da porta e depende do material do muro. Quando fala se ela for uma porta, nós vamos reforçá-la com tábuas de cedro. Significa que nós vamos ensinar ela a ser criteriosa para saber quem ela permite acesso à vida dela e da família dela ou não. O muro não precisa desse critério, porque o muro já é bem reforçado por ele mesmo, até porque o conceito de muro aqui, de Cantares de Salomão, não se refere a um muro simples, mas se refere à grossura de muralhas, certo? E o que é ser um muro com torres? É alguém que é capaz de criar um lugar acolhedor e seguro. Por que acolhedor? Porque ela fez a referência aos seios. E seios, querido, todo mundo sabe que seio tem essa visão de acolhimento, né? O abraço gostoso, a amamentação é um momento de acolhimento, até mesmo quando está com o marido, o seio também tem esse conceito, não apenas de prazer, mas também de acolhimento. Então, quando fala que o objetivo de ela ser uma torre é para criar um ambiente de acolhimento. Porque o que faz um ambiente se tornar de paz? Quando você se sente acolhido, pertencido e seguro. Se você não se sente acolhido, pertencido e nem seguro, automaticamente você não consegue ser aquela que traz a paz. Certo? Então, você precisa ser um muro com torres para poder criar. E por que torre? A torre, quanto mais alta for, mais privilegiada será a sua visão, porque é difícil ser uma boa líder se você tem uma visão curta, se você só enxerga um palmo diante do seu nariz, para você poder suprir as necessidades da sua própria vida, da vida daquelas pessoas que convivem com você. Você tem que ter uma torre sobre este muro. Você tem que aprender a prestar atenção ao seu redor. Você tem que aprender a ter um olhar atento na realidade. Você tem que ser uma mulher com pés no chão. Porque a pessoa que sobe na torre, ela consegue enxergar para além do muro, para a parte externa, para o lado de fora, e assim ela consegue identificar o problema antes que ele chegue. É isso que diz em Provérbios. O prudente, que é aquele que age com precaução, que tem uma visão antecipada das coisas, ele vê o mal e ele se esconde dele. Ele se prepara para evitar esse mal. Mas o tolo é aquela pessoa que não presta atenção para onde está andando, cai na armadilha e sofre o prejuízo. E eu queria fazer um paralelo aqui sobre esse conceito de guardião interno com a expressão fortaleza. Forte e fortaleza. Quando só existe uma liderança na casa, ou na família, ou na vida, as pessoas criam fortes. Quando existem as duas lideranças trabalhando em harmonia, o que você cria é uma fortaleza. E eu quero explicar a diferença entre uma e outra. Todas as duas são boas, mas a fortaleza é muito melhor. E aí eu peguei um trechinho aqui da internet explicando a diferença delas aqui. Tanto o forte quanto a fortaleza, quanto os castelos, têm como objetivo a proteção contra exércitos inimigos, sobretudo contra a ação de armas como o arco, a besta, a catapulta, que utilizam a torção e flexão para impulsionar um projétil. Porém, a partir do século XIV, com a descoberta da pólvora chinesa pelos europeus, o uso do canhão, do arcabuz e do mosquete e da pistola passaram a ser comuns. Por isso, a construção militar medieval se adapta a essa mudança de armas. Dessa maneira, os fortes e fortalezas, que antes primavam por paredes altas e construções verticalizadas que impediam que as flechas os ultrapassassem, passam agora a preferir construções mais horizontais, com paredes mais grossas e ocupando um espaço maior. O quê?
Quando há uma mudança de estratégia do inimigo, você também tem que mudar a sua estratégia de defesa. Muitas vezes, quando a gente vai conversar com, seja lá quem for, a pessoa, ela vive insistindo com a mesma técnica. Se você percebeu que antigamente você estava utilizando, o inimigo utilizava flecha, então você tem que criar uma defesa verticalizada, porque ele vai precisar esticar cada vez mais o braço para conseguir atingir você. Mas agora mudou-se as armas, agora tem pólvora, agora tem canhão, agora tem mosquete. Não dá para você continuar com o mesmo sistema de defesa. E você só vai conseguir entender isso se você, além de querer ser um muro, você também construir torres. Você parar de passar a vida inteira olhando para baixo e começar a olhar para o lado. Porque muitas vezes, se você começar a olhar para cima, você vai perceber que Deus já está avisando para você para mudar a sua técnica de defesa, né? Eu gosto muito de um filme Tropa de Elite, aí eu acho que a versão 2 do Tropa de Elite diz assim, o inimigo agora é outro. E aí eles mudaram toda a metodologia, a dinâmica do filme para poder lidar com aquela situação. Por quê? Porque agora o inimigo era outro. Ou era o mesmo inimigo com uma estratégia diferente. Muitas vezes você está passando por uma situação complicada e aí chega uma pessoa que vai te aconselhar e diz assim, ó, vamos mudar a estratégia daqui? Por quê? Porque não está funcionando. Não, mas eu sempre uso a mesma expressão. Querida, você nunca vai colher abacaxi insistindo em plantar batata. Quer comer abacaxi? Então, você vai ter que trocar por brotos ou sementes, pessoal da agricultura me perdoe, de abacaxi. eu acho que é o broto, mas eu vou fingir que é semente. Do abacaxi. Por quê? Porque se você quiser plantar uma coisa diferente, você vai colher uma coisa diferente. Terá que plantar uma coisa diferente. Quando chegou no século XIV, os europeus já tinham passado pela Rota da Seda, descobriram a pólvora chinesa e eles começaram a trabalhar com armas. Então, o pessoal que construía as fortalezas mudaram a arquitetura dessas fortalezas para manter os seus protegidos. Não permita que teimosia conduza você a destruir a sua casa e a família porque você não quer mudar os seus métodos. Se o inimigo mudou as regras, então você também tem que mudar suas estratégias de defesa. É aqui que a diferença entre um forte e uma fortaleza se mostra mais contrastante. Um forte tem apenas uma bateria de artilharia, ou seja, ele tem apenas um espaço incluso na construção, onde é possível combater usando canhões, arcabuz e mosquete. Já a fortaleza tem uma diferença de apresentar 2 baterias de artilharia de defesa. Quando só existe uma liderança, você constrói um forte, ou seja, só existe um defensor. Quando você tem 2 lideranças, você constrói uma fortaleza, onde existe 2 baterias de artilharia, ou seja, existem 2 defensores. A fortaleza também, além de apresentar 2 baterias, uma na construção da frente e outra na construção da parede mais distante, a outra característica importante dela, que a distingue de um forte, é que a fortaleza, mantém contato direto com a povoação. Suas paredes protegem não somente os soldados aquartelados, mas a própria cidade, vila e povoação. E isso é muito comum quando tem apenas uma liderança. Chega uma hora que a liderança, por ser única, ela vai ter que escolher o que ela mantém salvo. O forte, eles priorizavam, porque como eles só tinham um arsenal de defesa, o exército. A fortaleza, por ter 2 arsenais de defesa,
conseguiu proteger tanto o exército quanto os civis. Quantos de vocês lembram quando havia apenas uma liderança na sua casa e aquela liderança nunca estava com você? Se a sua mãe era que trabalhava o tempo todo, você só via o seu pai e não via sua mãe em casa. Se o seu pai era aquele que era o único mantenedor da casa, e vocês sabem que a mulher de Provérbios 31 também cuidava da casa, eu já ensino sobre isso. Essa história de que só o homem que é o provedor da casa, isso é uma lenda, isso não é bíblico. Se você ler em Provérbios 31, a mulher também trazia o seu pão à distância, ok? A responsabilidade da casa é do esposo e da esposa. Não é só de um. Mas às vezes acontece que é só um que faz. E não é por uma questão de cuidado de filhos que a gente sabe que tem que ter esse momento. Não estou falando disso. É só porque realmente é só um que faz. E aí aquele que é o único que faz é aquele que a família menos vê. É aquele que a família menos vê. É aquele que menos tem tempo com a povoação. Porque ele está se preocupando com o inimigo externo. Então, quando você, mulher, não assume a sua liderança, ou quando você quer roubar a liderança do homem, você sempre vai deixar o seu lugar vago. Seja porque você não está ocupando o seu lugar, ou porque você está na disputa para roubar o dele. E sempre vai acabar assim. Uma fortaleza dá muito mais conta de lidar com os inimigos do que o forte. Por quê? Porque ela tem 2 sistemas de defesa. E o forte só tem um. Características dos guardiões, tanto o interno quanto o externo. O guardião interno, que somos nós, a gente prioriza primeiro uma proteção defensiva antes da ofensiva. Isso significa que primeiro, se a gente fosse fazer um paralelo entre armas, a mulher primeiro ia querer treinar o escudo antes de querer treinar a espada. Ela ia treinar os dois, certo? Mas ela ia começar treinando o escudo. O guardião externo não. Ele ia começar treinando a espada para depois pegar o escudo. Então, o que isso ocorre? Imagina assim que aconteceu um incêndio e que só sobrou a família e o carro, porque naquela noite o carro ficou para o lado de fora da garagem. Aí chegam os bombeiros, aquela correria, aquela confusão do caramba. Pai e a mãe vêm para fora com todos os 6 filhos, conseguem salvar. A mãe, a primeira coisa que ela vai fazer é verificar se todos estão emocionalmente bem. Normal, ela vai olhar, é a primeira coisa, defensiva. Interna, ela é uma guardiã interna. Ela vai ver se está todo mundo emocionalmente bem. Você está bem, minha filha? Está nervoso? Calma, calma que vai dar tudo certo. Vai pegar o que está chorando, vai não sei o quê, vai ver se tem queimadura e etc e tal. O pai vai só dar uma olhada rápida em todo mundo e vai pensar onde é que eu vou colocar essa negada para dormir hoje. E vai pegar o carro e vai vazar. E vai pegar o carro e vai vazar. Quando você não entende isso, você chega assim, nossa, a gente deixou a casa cair e ele nem para perguntar se eu estou bem. É a primeira coisa que você vai fazer como guardião interno, não ele. Ele perdeu o território, ele vai pensar, ele sempre vai pensar de uma forma de fora para dentro, faz parte da natureza dele. E ele é perfeito assim como Deus criou. Então ele vai pensar, tá, eu não tenho o que fazer aqui, ela está cuidando dele, eu vou pegar e vou caçar um lugar para eles dormirem. E ele vai atrás. Isso estou falando dentro de 2 lideranças que operam em conjunto, ok? Saudável, a gente está criando aqui uma historinha dentro de um ambiente correto e saudável. Ele vai pensar nisso e ele vai sair. Enquanto ela vai chegar, aí ela liga para ele, diz assim, você está bem? Tô bem, daqui a pouco eu me concentro nisso. Tá, então assim, ó, esse lugar, eu tô ligando para fulana para ver roupa pra gente, tá? Então você pega o carro, vai lá na casa da fulana, que ela já separou umas roupinhas pra gente, e não sei o que ele tá, então eu vou pegar as roupinhas da fulana e a gente vai dormir na casa do Beltrano. E tá, por que a gente vai dormir na casa do Beltrano? Porque é mais perto das escolas das crianças. Então fica o processo assim.
ele sempre vai ter uma visão de ataque, ele sempre vai querer tomar uma ação primeiro, antes de fazer uma verificação. A mulher, ela primeiro vai verificar para depois agir. Porque ele é o guardião externo e ela é a guardiã interna. Ela primeiro vai ter uma proteção defensiva, de perto, interna, e ele vai ter uma proteção externa, ofensiva, de ação. Ofensiva não é xingar todo mundo, né? Ofensiva é ataque, né? Dentro de casa, a guardiã interna, ela se volta também para as necessidades internas dos seus. Quais necessidades internas? Governo de alma, desenvolvimento de identidade e caráter e interação social. Governo de alma, o que é governo de alma, querido? É você ensinar o seu filho a identificar as emoções dele e a saber trabalhar com elas sem que ele trave sob pressão. Sabe, hoje, quando muita gente faz bobagem, e aí a justificativa que a pessoa dá é porque ela estava nervosa, porque ele estava nervoso, né? A pessoa fica triste, ela não sabe lidar com a tristeza, então ela acaba se machucando. Ou o cara fica com raiva e não sabe lidar com a raiva e ele acaba se tornando explosivo. Sabe o que faltou isso? Faltou uma guardiã interna na vida dele. Não teve uma mãe que ensinou ele a se tornar forte por dentro. Então ele é muito forte por fora, mas é emocionalmente instável, emocionalmente frágil. Não sabe lidar com qualquer outra emoção se não for paz e alegria. Se tiver com raiva, não sabe lidar com a raiva. Se tiver com uma angustiado, não sabe lidar com a angústia. Se tiver triste, não sabe lidar com a tristeza. E acaba cometendo erros ou ficando paralisado e não sabe como agir, porque faltou alguém que ensinou ele a governar o próprio coração. Porque quando você lê também a respeito da mulher de Provérbios, diz que ela é a guardiã do coração do seu marido. Faz tudo a ver com o papel da guardiã interna. Por quê? Porque muitas vezes, querido, você vai ver que você fracassou na vida, não foi porque você não tinha um bom plano de carreira. Foi porque você não teve perseverança e resiliência para botar esse plano e perseverar nele. Faltou alma aí. Não faltou estratégia, faltou alma. Nas primeiras dificuldades você já quis chutar o balde. Você não tem perseverança, você não tem resistência. Por quê? Porque você não governa suas próprias emoções, você não governa o seu coração. Faltou mãe na sua vida. Não houve alguém que te protegesse de dentro para fora. E hoje você é frágil, emocionalmente falando. Então a guardiã interna, ela está voltada para o governo da alma, o desenvolvimento da identidade do caráter. Então por isso que muitas vezes a mãe é notada assim, ó, esse guri está se comportando de uma maneira tão esquisita hoje. Isso é muito normal da guardiã interna. E a interação social. Então a mãe se preocupa mesmo com os contatos sociais do filho, da filha, do amigo, da amiga, com quem está namorando. Isso é normal do guardião interno se preocupar com as interações, os relacionamentos. Só que tem uma que, de uma maneira distorcida, acaba não sabendo ter sabedoria para se intrometer nos relacionamentos das pessoas e acaba complicando mais do que ajudando, vamos botar assim. Já o guardião externo, o homem, ele vai se voltar para as necessidades externas dos seus. Profissões, funções, projetos, sacerdócio, network. O que é network? É contato profissional. É contato profissional. É isso que ele vai se preocupar. Porque geralmente, às vezes, acaba acontecendo briga em casa, que aí o pai chega para o filho assim, ó, o que você já pensou na sua profissão? E aí o filho, aí a mãe, larga o menino, ele está com 14 anos, quando ele tiver 18, ele pensa no que ele vai ser na vida. Mas é papel do guardião externo pensar como o filho vai se defender fora de casa. E vai defender como se não tiver uma profissão? Vai se defender como se não tiver um estudo adequado? Como é que ele vai se defender na rua? O guardião externo só está tentando proteger o filho dele fora de casa.
E aí a mãe, não, você fica pressionando o guri, deixa ele aproveitar a idade dele agora. Só que se você não ensina agora, quando chegar em determinada idade, a pessoa já está com tantas bardas e manias e com uma visão tão irreal da realidade, porque ela foi criada numa bolha onde ela não precisava fazer absolutamente nada, que aí quando chega na vida real que ela tem que fazer um monte de coisa, ela não quer mais brincar disso não. Vou voltar para a casa da mamãe. Então é natural que ele se preocupe com isso. A guardiã interna, ela possui a habilidade de identificar o que está incorreto, dissimulado ou fora do padrão do comportamento das pessoas. Sabe, querido, quando é dito que a mulher é sensível, não quer dizer que você é emocionalmente frágil. Significa que você tem habilidade para perceber a olhada que o cara deu. A respirada mais funda, porque sensibilidade tem a ver com isso, de você ser atenta a mínimos detalhes. Não é de você... Eu chorei com aquele filme. Eu choro com filmes também, tá? De boa. Não é todo filme que eu choro, mas tem filme que pega e a gente chora também. Mas isso não é sensibilidade, isso é só porque você se conectou com a cena, se bobear te lembrou alguma coisa da sua infância e você foi lá e derramou aquelas lágrimas ali. Se bobear, identifica que tem uma área que precisa ser curada aí. Que aquele filme, né, deu o gatilho do trauma. Certo? Eu lembro também, quando eu era pequena, eu também enterrei muito dos meus cachorrinhos aí, buf. E a sensibilidade é para isso, para notar. E eu vou contar uma história de uma conhecida minha, né? Que ela foi, o marido queria fazer um negócio e aí os outros dois caras que queriam fazer sociedade com o marido dela chamaram eles para jantar. E aí o que aconteceu? A proposta parecia assim um negócio da China. Muito boa, muito isso, muito aquilo. Só que ela começou a notar um certo comportamento dissimulado por parte daqueles dois. E todo jantar ela ficou desconfortável, porque ela percebia o quê? Que eles estavam se apresentando de uma maneira que não parecia quem eles eram de fato. E aí ela chegou para o marido e disse assim, o amor, é o seguinte, a impressão que me passou é que eles estão prometendo sociedade, mas na realidade quem vai trabalhar mais é você, e como você só vai ter 10% da sociedade, você não vai ter poder de voto, porque é 100%, 45% vai ficar com os outros dois, ele vai ter só 10%. Então a impressão que me passa é que eles querem você, porque eles sabem da sua capacidade, para trabalhar para eles, mas eles não querem te pagar o salário que você merece. Então estão vindo com essa proposta de sociedade, só para que você seja o burro de carga deles. Que isso, mulher? Tu não sabe de nada. Como assim você mal conhece eles e já está julgando eles dessa maneira? O que aconteceu meses depois? Tudo aquilo que ela falou. Ele trabalhava mais do que os outros dois e quando ele queria decidir alguma coisa, ele não podia decidir. Por quê? Porque ele era o sócio minoritário, então ele tinha que dançar junto com os outros. Mas ela sentiu. Ela tinha habilidade para perceber o comportamento falso e dissimulado que estava fora do padrão. Deus adotou para enxergar o inimigo que se finge de amigo. É por isso que quando, eu sempre conto isso, para quem já ouviu, por favor, ouça mais uma vez. Que quando a serpente, por que a serpente não chegou no homem? Os dois estavam juntos. Por que a serpente foi dialogar com a mulher? Os dois estavam do lado, por que ele puxou assunto com a mulher e não puxou assunto com o homem? Porque ele já tinha entrado no jardim.
A serpente já tinha entrado no jardim, então a defesa do homem já tinha falhado. E se ele conseguisse convencer a mulher, a casa literalmente ia cair. Por quê? Porque ela que tinha sido dotada com a habilidade de enxergar o inimigo que se finge de amigo. E ela não, ela acreditou e caiu igual um pato. E aí a casa literalmente caiu. Por quê? Porque a primeira artilharia já tinha falhado. E aí quando chegou no segundo sistema de defesa, também falhou e deu no que deu. E o guardião externo, ele possui a habilidade para identificar o que está incorreto, dissimulado ou fora do padrão das ações estratégicas das pessoas. Uma moça veio me procurar para aconselhamento e ela veio chorando porque ela estava completamente endividada, ela tinha endividado a família dela. E eu falei, tá, o que aconteceu? E ela assim, então, eu tenho um negócio de revenda. E quando eu ouvi a proposta do negócio, eu achei muito boa. Só que o meu marido pegou e começou a me apresentar os pontos falhos daquilo. E eu não escutei o meu marido. Ele falou assim, ó, você está querendo começar esse tipo de revenda, mas você entende que até você ter lucro disso, você vai ter que manter isso, e que a gente estava... Ele começou a apresentar os pontos falhos da estratégia da mulher. E a mulher não ouviu, ela teimou e fez, e endividou a família. Se você perguntar, reuniões, né? Faz conta que tem uma reunião de liderança na empresa ou na igreja ou em qualquer lugar. Se você perguntar para uma mulher como é que foi a reunião, ela vai dizer assim, não foi boa. Por quê? O cara não conseguiu falar nada, porque tinha um mexendo no celular, outro com sono, outro distraído, e parecia muito bem que nem ele sabia o que ele estava dizendo, porque tinha hora que ele ia e voltava no assunto e não chegava em lugar nenhum. Pergunta para o homem, como é que foi a reunião? Não vai dar certo isso que ele está planejando fazer. Não, tu acredita que o cara veio com aquela história de novo de fazer isso? Pensa só. E ele começa a dizer por que a reunião não foi boa em cima das ações que o cara disse que ia fazer. E a mulher vai dizer que a reunião não foi boa porque ela olhou para as pessoas e viu, fulano não está gostando do que o outro ali está dizendo. Beltrano não está... Você está entendendo o conceito de interno e externo? Homens e mulheres, eles são complementares na sua liderança. E quando você não entende isso, você deixa de ser abençoado por qualquer homem justo e correto na sua vida. Certo? Porque você não deve ouvir as cacas, ok? Né? Caca a gente não escuta. Mas qualquer homem justo, correto e sincero na sua vida, seja ele seu marido, seu amigo, seu pai ou qualquer outro, porque você acha que sabe tudo. E eu vou dizer para você, querido, nós somos complementares. Você... Dentro da sua liderança, você tem habilidades para exercer a sua liderança. Você não tem habilidades para exercer a liderança do homem, então tem áreas que o seu ponto é cego. E você precisa ouvir o que o outro está dizendo. Já estou no final, estou orgulhosa de mim já. Você precisa ouvir o que o outro está dizendo. Você tem que aprender a ouvir. Um dos melhores conselhos que eu ouço para exercer uma boa liderança é seja uma boa ouvinte. Ouça tudo. Ouça o que a pessoa está dizendo e ouça o que a pessoa não está dizendo também, mas ela quer falar. Ouça tudo. Eu vou dizer assim, ó, eu sempre cresci porque eu sempre fui uma boa ouvinte. Eu sempre dou um exemplo assim, eu tenho citado esse exemplo nos últimos dias, que é sobre área de correção, que o que aconteceu? Eu vim de um lado abusivo, então eu não sabia corrigir filhos. Só que eu não queria cometer com os meus filhos os mesmos erros que cometeram comigo. Então eu comecei a orar e a pedir a Deus que me ensinasse a corrigir os filhos. E que se eu tivesse muito surda, que Ele me encaminhasse pessoas para me ensinar a corrigir o filho.
E era uma época que todos os anos eu ia muito para Curitiba e às vezes arrumei um serviço que me permitia uma vez por mês estar em Curitiba também. Foi uma época muito maravilhosa, assim, porque Curitiba sempre foi muito importante para mim por ser a minha cidade de descanso. Eu sempre ia para Curitiba para descansar mesmo, para ser restaurada, para curar e para descansar. Então eu tratava Criciúma é o meu ambiente de guerra, Curitiba minha área de descanso, era mais ou menos assim. E aí eu fui na casa de das minhas conselheiras e ela, do nada, começou a conversar comigo sobre educação de filhos. E ela começou a falar a forma como ela educava os filhos dela, como ela dizia isso, como ela dizia aquilo. E eu falei assim, ó, o meu receio é se chegar ao ponto da chinelada. Por quê? Porque sabe que em algum momento vai ter que rolar a chinelada, quando é um caso reincidente. E ela falou assim, ó, então, a minha técnica é essa, e eu apliquei isso nos meus filhos. Ela disse assim, eu bato pelo número de idade. Então, se o meu filho tem 6 anos, ele vai levar 6, e deu. A outra regra é nunca ficar irritada quando faz as coisas. Então, você se acalma bem e faz. E eu segui, de boa, a correção com ela exatamente como ela me instruiu. Eu tinha um momento da conversa, migrava para o castigo, né? A conversa eu já repreendia, certo? Eu explicava por quê, mas já repreendia. Migrava para o castigo, do castigo migrava para tirar o negócio que gostava, e no 4º caso de reincidência, aí o couro pegava nessa região aqui, nunca bati daqui para cima. Nessa região aqui. E era contado. Né? E eu pensava, eu não ponho a mão que a mão não tem carne para bater, eu dizia assim. E era contado. E aí, por que eu quero dizer esse negócio? Que não importa o que você não sabe dentro da sua liderança, desde que você tenha disposição para aprender. Sabe, muitas vezes você vai ter essa desculpa. Eu não fiz porque eu não sabia. Só que as pessoas que te machucaram, você também não dá essa desculpa para ela. Ah, como você assim, você fez o que não sabia? Você poderia ter aprendido e você está correto em pensar isso. Não importa a educação que você teve, o histórico que você passou, se você de fato quiser ser uma boa líder, você se torna uma boa ouvinte para aprender. E eu tenho todo descanso em dizer que os meus filhos não têm trauma nenhum das minhas correções, né? Nenhum trauma das minhas correções. Nunca chegou assim, por que tu me batia? E eu ficava com aqueles vergonhos. Nenhum, porque sempre sabia o porquê estava apanhando. Sempre sabia o que tinha passado do limite, tudo. E já terminou, né, mãe? Já deu as palmadas aqui, né? Ele, tanto que aprendeu a contar assim, né? Eu tenho quantos anos? Queria ter só 1 ano, eu fez 7, Aumentou a palmada. E o último papel que eu quero falar um pouquinho hoje é o edificador e o fundamentador. No edificador, e os textos que eu vou trazer para vocês, está tudo em Provérbios, né? O primeiro, Provérbios 6 e 20, o segundo, Provérbios 13 e 22, e o terceiro, super conhecido, Provérbios 14 e 1. Provérbios 6 e 20 diz assim, filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Provérbios 13, o homem de bem deixa a herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. E Provérbios 14, 1 diz assim, a mulher sábia edifica a casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. O fundamentador, que é o papel do homem, a partir dele mesmo, e isso que eu quero deixar bem claro, muitas vezes você acredita que para você poder exercer sua liderança,
você depende do homem. Você depende única e exclusivamente de você. Por quê? Porque o seu papel e o dele são diferentes. Ah, eu não consigo ser uma edificadora porque o meu marido não é um fundamentador direito. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Fundamentar é o papel dele. Edificar é o seu papel. E Deus, Ele está olhando cada... Ele não vai chegar assim, ó, não, está de boa. Lembra da queda no Éden? Sobrou para todos os responsáveis. Não ficou tudo nas costas da mulher, nem tudo nas costas da serpente, nem tudo nas costas do homem. Sobrou para todos os responsáveis. Então, entenda que tudo o que você fizer será a partir de você mesmo. Mas qual você mesmo? De você mesma em Deus. Certo? Porque você também precisa ter uma fonte de bateria para poder desenvolver isso aí. O fundamentador, a partir dele mesmo, gera preceitos, ideias e sementes. Vou explicar isso. Preceito é a mesma coisa que mandamentos, ali em Provérbios 6. Qual é a diferença entre mandamento e lei? O mandamento é uma ordem direta e a lei é um limite. Limite, mulher, sabe? Aquela dificuldade que você tem de impor, está faltando lei na sua vida, sua feminilidade está bloqueada. Eu não sei dizer não, eu não sei impor limites. Nossa, o seu filho está dando na sua cara, ele é assim mesmo. Eu já falei com esse menino que ele não deveria fazer isso, mas ele não me obedece. Lei é um limite. Você olha para as escrituras, você vê os 10 mandamentos, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e você também olha nas escrituras, você vê as leis. Se um homem fizer assim, 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 tal qual vai acontecer. Então a lei, ela sempre ela cria um contexto para você entender quando é que você está passando do limite. Por isso que nós, mulheres, geralmente quando queremos explicar as coisas para a pessoa, a gente não diz só o que ela tem que fazer. A gente também explica para ela por que ela tem que fazer isso. Porque faz parte da nossa natureza, isso não é um defeito. Nós somos a lei. Nós somos aquela que damos a instrução, explicar, você não pode ultrapassar essa cadeira, porque depois dessa cadeira tem um penhasco e você vai cair lá. Então, nada de ultrapassar aqui. E você olha em Êxodo, geralmente, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 4 livros da Bíblia onde você vê muito claramente essa relação entre mandamento e lei. Então, o mandamento sempre são sentenças bem curtas, enquanto a lei é sempre uma explicação para fazer com que você entenda o contexto do que você não pode quebrar. E o fundamentador, ele vai gerar mandamentos. Ele vai gerar ideias e sementes. O edificador, a partir dela mesma, ela vai gerar conceitos, que são as leis, projetos, solos ou ambientes. Projetos porque pode até começar com uma ideia, mas para poder sair do papel, isso tem que se transformar num projeto. E a edificação é a continuidade de uma construção. Quando você lê a palavra edificação, o que é edificar? É construir sob um fundamento. Significa o quê? Que alguém lançou as bases e outro vem e termina a obra. Então, vamos olhar para a biologia? Biologia, acho que fica mais fácil você entender essa mecânica aqui. O homem gera a partir dele mesmo o espermatozoide, a palavra espermatozoide significa semente. A partir dele mesmo, ele não precisa de uma mulher para fazer isso. O próprio corpo dele dá conta disso.
E essa semente tem potencial para ser um menino ou uma menina. Tem potencial. A mulher, a partir dela mesma, ela vai gerar o óvulo. E o que o óvulo é? O ambiente perfeito para desenvolver o espermatozoide. Está ficando claro? Aquele potencial menino e potencial menina, ou X e o Y lá, só vai se tornar de fato um menino ou de fato uma menina quando ocorrer a fecundação, quando ocorrer a transferência do espermatozoide para o óvulo. Até lá é só uma ideia. Até lá é só uma semente. Passou a se tornar um projeto, passou a ter desenvolvimento quando há a função do edificador. Eu vejo isso, tem muitos lares com muitas bases corretas, mas a família não consegue se desenvolver, prosperar e ir para frente, porque a mulher é uma dondoca, ela não se posiciona. E às vezes, em muitos negócios, a ideia do marido é muito boa, mas precisa da edificadora para poder desenvolver isso. Construir sobre a ideia. E ela, eu estou por ti, o que você quiser fazer, tu faz. E o cara já teve a ideia. Mas não houve a edificadora para desenvolver o projeto. E aí o que acontece? Não tem vida, não nasce nada. As coisas permanecem empacadas. Aí a mulher, por falta de ensino da verdade, ela começa a culpar o marido, porque as coisas dentro de casa não saem do chão, quando na realidade não está saindo do chão, porque a família não tem um edificador. Não tem alguém que vai desenvolver, não tem alguém que vai pegar a semente e fecundar num ambiente adequado. Não tem alguém que vai pegar a ideia e transformar num projeto. Não tem alguém que vai construir sobre um fundamento. Qual é o fundamento, querido? O fundamento não é o homem, o fundamento é Deus. Porque é a partir de você mesmo. Aí por que você diz que o fundamento é Deus? Vamos olhar lá o Jardim do Éden? Foi Deus quem havia criado tudo. Foi Deus quem estabeleceu as regras do jogo. Foi Ele quem disse quem o homem deveria ser e fazer. É sobre este fundamento que o homem lança a sua semente e é sobre este fundamento que a mulher edifica a sua casa. Não é um sobre o outro. A maioria dos casamentos que está problemático é que o marido e a esposa estão voltados tão um para o outro e eles não têm fundamento neles mesmos. Nenhum deles tem uma relação correta e estável com Deus. E aí a casa cai. Porque a mulher vai edificar dentro da relação dela com Deus. O homem vai fundamentar dentro da... Por que é a partir dele mesmo? É a partir do próprio coração dele, da própria convicção dele, do próprio senso de justiça divina que ele possui. Ele vai ter ideias segundo Deus. Ela vai aperfeiçoar essas ideias segundo Deus. Porque como o pessoal que gosta de participar de um encontro de casais, como diz lá em Eclesiastes, um cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. E o cordão de 3 dobras, marido, esposa, Deus. Pessoal que gosta de encontro de casais, sempre, em algum momento do jantarzinho de casais, vai citar esse versículo. Certo? Então, o fundamento, porque geralmente a mulher confunde, porque se edificar é construir sobre o fundamento, e é o homem que lança os fundamentos, então eu vou esperar pelo meu marido. Mas se o seu marido não estiver no papel dele, você vai deixar a casa cair? Não, você vai chegar do seu Deus, que é a rocha inabalável, o fundamento perfeito, a pedra angular, e vai edificar sobre ele. Acabou. Até que seu marido consiga assumir a função dele. Se fosse assim, querido, mães solteiras não criavam bons filhos. Conseguem criar bons filhos porque tem um bom fundamento. Eu tenho um caso disso que eu ouvi essa semana, e eu gosto desses testemunhos que mesclam,
de uma moça que foi divorciada e ela hoje é uma líder de uma das igrejas mais impactantes lá em São Paulo, e ela criou os filhos dela sem o marido. E sabe o que ela fez? Ela criou os filhos dela sem o marido, baseado no exemplo de homem que o pai dela era. E os filhos dela são uma bênção. Conhece a Zoe Hayashi? O Telmo Hayashi? Então, não são uma bênção? Ou você precisa do verdadeiro fundamento para poder edificar. O fundamentador, o homem, é voltado para levantar estruturas, criar bases e dar suporte. O edificador forma as estruturas, define, limita e dá cobertura. Se fôssemos fazer, fundamentador faz isso daqui, o piso e as vigas. A edificadora fecha as paredes e define o que vai ser sala, cozinha, banheiro e quarto. Tanto que muitas vezes a família fica confusa, cada um no seu lugar, porque a edificadora não faz as limitações, certo? Um exemplo, está lá um problema no casamento e aí a mãe vai desabafar com a filha. Ah, mas ela é adulta, ela entende. Limites, amado. Existem 2 tipos de relação numa família: o casamento e a paterno-maternidade. Nem tudo que ocorre no seu casamento, o seu filho tem que saber. Cadê o limite, edificador? Você que limita as coisas. Não, querido, isso é uma coisa entre mim e o seu pai, isso não tem nada a ver com você. Ai, mas ele já é adulto, ele vai entender, eu tinha alguém para desabafar. Eu lembro que uns 5 anos atrás eu ouvi essa, falei, por que não me ligou então? Para que ficar enchendo o ouvido da sua filha com isso aí? Você quer o quê? Que ela escolha um lado? Você quer o quê? Destruir a vida da sua filha, fazendo com que ela tenha que escolher entre o pai e a mãe dela? Cadê o limite, edificador? Defina o que é cozinha, o que é sala, o que é banheiro. Defina até onde as pessoas podem ir. Defina as coisas. Dê limites. As coisas só se mantêm perfeitas se há limites. Salmos diz isso. Em toda perfeição eu vi limite. Para você preservar coisas, você tem que estabelecer limites. Tudo que foge do limite acaba se destruindo. Um relacionamento é entre homem e mulher. Aparece uma terceira roda, destrói o relacionamento. Quem tem que influenciar o filho? O pai e a mãe. Quando o pai e a mãe permitem que até o Zezinho da esquina opine na vida do seu filho, destrói o filho. Precisa haver limites. E que quem faz essa função é o edificador. O fundamentador, ele vai ter iniciativa para criar caminhos, com o objetivo de levar ele mesmo e os seus a ter. Então, essa ambição que você percebe, né? Porque uma coisa é o espírito de cobiça, que é maligno, e outra coisa que é a ambição, que é uma coisa saudável. Então, essa ambição que você percebe em muitos homens faz parte da natureza do fundamentador. Ele sempre vai querer criar caminhos. Se ele não tem nenhum tipo de ambição, ele está com a masculinidade dele bloqueada. Ele sempre vai querer criar caminhos para conduzir a família dele a ter. Então, o problema não é ele fazer isso. O problema é quando isso está desequilibrado e ele só se concentra nisso, entende? O problema não é esse comportamento, é o desequilíbrio desse comportamento. Ou ele pensa demais nisso, ou ele nunca pensa nisso. Então, ele sempre vai criar caminhos, projetos, estratégias para levar ele mesmo e os seus a ter. O edificador, ele vai tomar a iniciativa para aperfeiçoar esse caminho e levar ela mesma e os seus para manter. Então, exemplo, eu dou isso muito questão de emoções.
Chega lá a sua filha, né, e diz que ela quer ser uma profissional liberal e que ela vai ser dentista, mas ela não quer trabalhar, ela não quer trabalhar numa clínica já, ela quer montar a própria sala dela. O pai dela vai ajudar ela em todo esse projeto. A mãe dela vai chegar assim: tá, filha, você está preparada para ficar sem clientes durante um tempo, até o pessoal tornar o seu nome conhecido? Você já olhou para dentro para saber se você dá conta disso, emocionalmente falando? Você sabe que você... E ela começa a verificar a estrutura interna da filha dela para ver se a filha dela vai dar conta desse projeto que ela está querendo desenvolver. Por quê? Porque a gente sabe que muitas vezes o que faz uma pessoa parar de fazer as coisas não tem a ver com o projeto, tem a ver com a resiliência que ela não possui mais. Então, por que ela está fazendo isso? Porque ela quer que a filha dela tenha, mas principalmente ela, como edificador, quer que a filha dela mantenha. Que ela comece e termine. Que ela inicie e conclua. E não que ela desista no meio, porque ela não conseguiu aguentar com a pressão do dia a dia. Então o edificador, ele sempre vai estar voltado para conduzir a ela mesma e aos seus para manter. É por isso que geralmente, quando tem uma crise no casamento, a mulher que começa lutando pelo casamento, na maioria das vezes. Porque é natural dela em querer manter as coisas. Mas muitas vezes, por ela não mudar a estratégia dela, ela acaba perdendo. Porque nesse de manter, ao invés de ela tentar restaurar, ela fica querendo manter tudo no mesmo lugar. E aí eu digo, se a gente continuar na mesma estratégia, não vai toda a vida ficar a mesma coisa isso aí? Você quer manter, eu concordo contigo, eu entendo seu coração. Eu entendo essa necessidade imperiosa, edificador, de querer manter as coisas. Mas você tem que manter bem e saudável. Você não pode manter do jeito que está. Você tem que manter do jeito certo. Eu entendo essa necessidade imperiosa de manter. Mas entenda que só ocorreu isso porque as proteções estavam frágeis. Então precisa ver quais são os furos nas estratégias e recriá-las, reestruturá-las. E isso eu já falei junto, né? Que o homem não precisa da mulher para fundamentar, nem a mulher precisa do homem para edificar, mas você não vai ver uma força mais poderosa na terra quando os dois trabalham juntos. É imparável. Então, queridas, esse é um resuminho desse lugar. Você possui uma liderança, e eu já expliquei isso, vejam as lives. E essa liderança, ela está sobre esses 3 pilares. Se você entender isso muito bem, você nunca vai se sentir ameaçada por um homem forte. Tem mulheres que se relacionam com homens fracos porque elas têm medo de perder a voz de autoridade. Você não perde, porque o seu lugar é outro. E você nunca vai lutar com o homem para ocupar o lugar dele, sabe por quê? Porque já tem o seu. E sem você, as coisas até começam, mas elas não terminam. Então, quando você entende o seu lugar, muito dessa guerra entre gêneros, ela acaba destruindo e você começa a entender um pouco melhor a maneira como os homens da sua vida pensam e operam. E isso ajuda você a evitar muitos conflitos, porque deixe de infantilidade. Ele não pode pensar e agir como você. Ele tem que entender a maneira como você processa as informações? Tem, assim como você também tem que fazer o mesmo movimento para ele. Mas entenda, 2 mulheres não geram vidas, assim como 2 homens também não. Então, se você é mulher, quer bancar o Carlão dentro de casa, não vai dar certo. Se você querer que o seu marido banque a Carla dentro de casa, também não vai funcionar.
Porque dois gêneros iguais não produzem nada. Você precisa entender como você funciona, entender, por isso que eu trouxe os dois paralelos, como ele funciona, para permiti-lo exercer a liderança que Deus deu a ele da forma correta. E aí você faz a sua, que já vai complementar, não vai ficar batendo cabeça. Você entende isso, queridos? E nós encerramos, que senão eu vou ficar indo, e ninguém toma café aqui.